evangelista Lucas, autor do livro de Atos, logo após iniciar a narrativa deste livro, ele traz um breve resumo dos últimos dias de Jesus na terra, com seus discípulos, sua ascensão aos céus e a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes no apostolado. Lucas passa rapidamente para o assunto principal no livro de Atos, que é a expansão do Evangelho e o crescimento da igreja cristã. E o dia de Pentecostes, que nós nos debruçaremos em especial na noite de hoje, a palavra, primeiramente, vamos entendê-la. Obrigado, irmão. A palavra Pentecostes, geralmente, nós temos uma marca atrelada a determinada situação, determinada pessoa. Por exemplo, quando a gente pensa em esponja de aço, a gente não pensa em esponja de aço. O fulano vai lá na despensa e traz bombril. Não é? Então, quando a gente pensa em Pentecostes, aí pensa, não, isso aí é coisa de pentecostal. Isso aí é coisa lá do reteté. Não, meus amados. Pentecostes, nós somos crentes pentecostais. Nós fomos frutos do dia de Pentecostes, onde ali a igreja cristã surgiu. Não podemos perder a posse dessa palavra poderosa. E Pentecostes significa precisamente ali o 50º dia. E não obstante, ele era comemorado 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Portanto, era o primeiro dia da semana. Também era chamado a festa das semanas, como está escrito ali em Deuteronômio 16:10, festa da colheita, em Êxodo 23:16, e festa das primícias, em Números 28:26. Tratava-se de uma das 3 grandes comemorações anuais judaicas, descritas também ali no livro de Deuteronômio: festa dos pães sem fermento, festa das cabanas e festa das semanas. Era uma festa de ações de graças pelas colheitas. Jesus, ele foi crucificado no período da Páscoa e ascendeu aos céus 40 dias após sua ressurreição. E o Espírito Santo, ele veio o quê? 50 dias após a ressurreição de Cristo, ou seja, 10 dias após a sua ascensão. E isso nos monta um pensamento de que, quando Jesus ele subiu, o que ele fez? Ele deixou uma promessa, não foi? E essa promessa, eles aguardaram 10 dias. Aí nós já vamos pegando os spoilers do que nós devemos já imaginar como uma igreja deve ser: paciente. E o Espírito Santo, ele já estava operando antes do Pentecostes e havia se mostrado ativo na criação, ali em Gênesis 1:2, na história do Antigo Testamento, Juízes 6:34, em Samuel 16:13. Nós temos vários episódios em que o Espírito Santo vinha e descia sobre a pessoa e operava maravilhas. E na vida do ministério de Jesus, nós temos também muitas passagens que o Espírito Santo está já presente antes do dia de Pentecostes, no batismo de Cristo, quando a pomba desceu como o Espírito Santo desceu como uma pomba. Não uma pomba, o Espírito Santo desceu, era uma pomba descendo, não, fisicamente não, mas era como uma pomba. E 2 coisas, porém, não seriam mais as mesmas a partir desse dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele passaria a habitar nas pessoas
não apenas vir sobre elas. Sua presença ela seria permanente, não apenas temporária. Oh, glória a Deus, que privilégio, meus amados. E Joel, como nós lemos aqui na passagem bíblica, ele já havia profetizado sobre esse derramamento do Espírito, como lemos em Joel 2, 28 e 29. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Lucas, nas Escrituras, ele é quem mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja. Que notícia maravilhosa, meus amados, é saber que o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus ali até o deserto, esse é o mesmo Espírito Santo que foi ali ser derramado sobre os seus discípulos. E esse é o mesmo Espírito Santo que nos visitou no dia da nossa conversão e que está aqui disponível para encher cada um de nós com a sua presença. Amém, igreja? E também Jesus, como eu havia mencionado, ele fez essa promessa no primeiro capítulo de Atos. Vejamos as palavras do Mestre sobre essa vinda do Espírito Santo que ele pediu para que a igreja estivesse em Jerusalém aguardando. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. É o cumprimento desta promessa de Jesus, que será o nosso objeto de estudo e meditação na noite de hoje. E que o próprio Espírito Santo, autor principal deste evento, nos edifique e nos encha a ponto de transportarmos por onde quer que Ele nos conduza. Amém, igreja? Leiamos, então, a palavra de Deus que se encontra em Atos 2, de 1 a 13, na versão que estará sendo exposta na NVI. E peço por gentileza aqueles que estiverem com as Bíblias que a mantenham abertas para juntos podermos ir meditando, no texto que será pregado expositivamente. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus
como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, glorificado, exaltado seja o seu santo e bendito nome. Honras e glórias sejam dadas a Ti. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos como Tua igreja, com estas portas abertas, ó Pai. Enquanto tantos, ó Pai, pelo mundo pagam o preço da própria vida para poderem, ó Deus, ouvir da Sua palavra, para poder possuírem, ó Deus, um trecho da Tua palavra, e nós temos esse privilégio maravilhoso, Pai. Ó Deus de amor, esteja, Senhor, com Teu Espírito Santo conduzindo tudo aquilo, Senhor, que será dito aqui agora. Tenha misericórdia de mim, ó Pai, e de todos os Seus servos que me ouvem. Tira, Senhor Deus, toda e qualquer distração, ó Pai. Ó Deus de amor, que se tem algum irmão aqui agora ansioso, Pai, preocupado com o dia de amanhã, visita agora o seu coração e sua mente, ó Pai, que ele já comece a experimentar, ó Deus, verdadeiramente a paz que Cristo tem a nos dar e que o mundo não tem a nos oferecer. Ó Pai amado, tenha misericórdia, que sejamos aqui agora, Deus, conhecedores de tudo aquilo que Tu tens para nós e que o Senhor nos encha, Pai, da Tua presença, nos dando, Senhor Deus, mais e mais do Teu Espírito. Tudo isso é o que eu lhe peço e agradeço, sem nenhum merecimento, mas nos méritos de Cristo, na cruz do Calvário, Pai. Amém. Meus amados, agora uma frase que eu tenho para lhes dizer, que eu peço a sua atenção. Ela foi dita por Vance Havner e é muito pertinente para começarmos a nossa meditação. Nós não vamos transformar o mundo pela crítica, nem pela conformidade, nem por criticar o mundo, apontar o dedo, e nem por nos conformarmos ao mundo, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus, amém? Nós não temos que confiar nas nossas forças, não temos que confiar na nossa oratória, nós não temos que confiar na nossa capacidade, escolaridade, nada. Temos que confiar plenamente no Espírito Santo que habita em nós, amém? E a igreja primitiva, ela não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Vamos lá pensar. Tinham propriedades, tinham dinheiro, influência política, que hoje a gente está chegando em ano de eleição, a gente já fica logo preocupado e ansioso. Eles tinham status social, internet, mídias sociais, horário de TV e rádio, que muitos pagam uma fortuna. No entanto, eles ganharam multidões para Cristo e viram a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Isso se deu pelo poder do Espírito Santo que os capacitava. Seu ministério. Os primeiros cristãos, eles eram pessoas inflamadas pelo Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes na propagação do Evangelho. Amém? Quanto melhor nós entendermos a forma como o Espírito em Pentecostes ele operou, mais capazes nós seremos
de nos relacionar com Ele e de experimentar o seu poder. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão. Está escrito ali em João 16,14. E é isso que importa. Atos 2 nos ajuda a entender o Espírito Santo mediante o registro de algumas experiências na vida da igreja, e hoje meditaremos em algumas delas. O derramamento do Espírito em Pentecostes marcou o início da igreja cristã, assim como acontece em nossa vida cristã, que começa o quê? Quando recebemos o Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. É nesse instante, quando você se arrepende, confessa os seus pecados, é neste mesmo momento que somos batizados pelo Espírito Santo. Preste atenção nessa palavra. Somos nesse momento batizados pelo Espírito Santo, que passa a habitar, e ele deveria governar todo o nosso ser. As Escrituras, em Efésios 5,18, elas nos ensinam que devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, que ele não apenas habite em nós, mas que sejamos cheios dele. E o Espírito Santo, quando ele entrar na vida do crente, nós não temos que ter determinados cômodos. Quando o Espírito Santo, a gente convida ele para entrar na nossa casa, nós não temos que ter a chave de determinados ambientes, porque o Espírito Santo, ele não converte o homem parcialmente. Não existe essa história do Espírito Santo. Não, eu preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo na questão do meu bolso. O meu bolso ainda não foi convertido. Não, o Espírito Santo, ele converte o homem por inteiro. Se tem o seu ídolo no seu bolso, pare e peça misericórdia imediatamente para que ele governe a sua vida por um todo. Porque se você está impedindo a ação de Deus em determinado local na sua vida, esse local será seu ídolo. E vai lhe afastar da própria presença do Espírito. E aprendendo a sermos menos ansiosos e a confiarmos nas promessas de Jesus, é uma primeira lição que podemos ter para nossas vidas, na medida em que podemos verificar a espera obediente dos discípulos de Jesus em Jerusalém. Por quê? Eles aguardaram aqueles 10 dias para poder irem a campo. Eles aguardaram e foram obedientes. Quando receberam esta ordem, eles já eram convertidos, mas faltava o revestimento de poder. E não temos como fazer missões sem clamar pelo revestimento do Espírito Santo. É até comum, quando a gente vai lançar algum missionário ao campo, aquela oração de imposição de mãos, clamando, intercedendo, assim como a igreja fez com Paulo, fez com Barnabé, aquela imposição de mão, para lançar mediante a unção do Espírito Santo, que deve conduzir, e que aqueles missionários, e nós que somos missionários diariamente em nossas vidas, missionários na escola, somos missionários no trabalho, somos missionários em todos os locais que estivermos, principalmente em nossas casas, em nossas famílias, com nossos filhos. E não adianta a gente pensar que não, eu sinto uma veia missionária, eu quero ser, virar para o pastor aqui, pastor, sou voluntário para missões, eu quero que o Senhor me lance ao campo
Mas se a gente não é capaz de atravessar 5 metros e falar de Jesus para o nosso vizinho da rua, não pode. E esses 120 discípulos, eles estavam todos reunidos num só lugar. Esses 120 discípulos estavam congregados no conhecido cenáculo, em unânime e perseverante oração, quando de repente o Espírito Santo ele foi derramado sobre eles, estribados na promessa do Pai anunciada por Jesus em Atos 1:8. Havia no coração deles a expectativa do revestimento de poder. Todos estavam ali no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito. Uma importante lição neste primeiro versículo para a nossa vida é isso: é que vale a pena sermos pacientes e obedientes aos mandamentos de Jesus. Ele disse, momentos antes da sua ascensão aos céus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. E eles foram obedientes e aguardaram o cumprimento desta promessa. E quantos de nós aqui hoje precisamos melhorar no quesito obediência e paciência? A ansiedade é algo que tem consumido muitas vidas. E é normal, às vezes, quando a gente está prestes, criança é muito assim, né? Está prestes a ganhar um brinquedo, chega lá no final do ano, aí o Mercado Livre entrega, né? Encomenda, mas o dia 25 está longe. Gente, mas que desespero é isso? Você tem que esconder o presente, que a criança fica ansiosa, né? Ela quer ver, quer ter contato. Nós somos assim. Imagina essa igreja ansiosa também por receber o revestimento de poder, por ser habitado pelo próprio Cristo na vida deles. Nós temos que controlar as nossas ansiedades, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a não sermos ansiosos por coisa alguma. Em contrapartida, se nós somos ansiosos, nós também somos o quê? Desobedientes à palavra. Mas, Rodrigo, ansiedade é coisa de mulher. Aí o Senhor vai me desculpar, isso aí que faz parte. Gente, tanta coisa faz parte da gente, a gente tem que combater. A gente tem que clamar por Deus, pelo Espírito Santo, e Ele vem. Ele consegue nos fazer, nos dar força e nos fortalecer, nos fazer vencer qualquer dificuldade que se apresente a nós e que venha tentar nos separar da paz que Cristo tem a nos dar. Amém? Não se deve concluir que os milagres de Pentecostes foram decorrentes da reunião de oração que durou 10 dias, nem que devemos orar como eles a fim de experimentar outro Pentecostes. Assim como a morte de Cristo no Calvário, Pentecostes foi um acontecimento definitivo que não se repetirá. Não acreditem nos banners de algumas igrejas que diz campanha do Pentecostes, aí bota lá aquelas imagens chamativas. É a mesma campanha do Pare de Sofrer, meus queridos. Então, cuidado com determinadas heresias que ficam estampadas e acabam sendo convidativas. A igreja, ela pode sim ficar novamente cheia do Espírito. E sem dúvida, a oração perseverante é um elemento essencial do poder espiritual. Mas, assim como não é cabível pedir outro Calvário, também não se deve pedir outro Pentecostes. No versículo 2, de repente veio do céu o quê? Um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados, visto que
Em outros lugares das Escrituras, o Espírito é assemelhado ao vento, em que a palavra aqui empregada no grego original é pneuma. Pode ter ambos os sentidos. Não é de se estranhar que o primeiro dos dois símbolos que acompanharam a sua chegada era um som como de um vento. A linguagem, conforme devemos notar, é aquela da analogia. Um som como o do vento indica que tratamos de uma ocorrência sobrenatural. Não foi, agora, atenção aqui, ó, não foi barulho, algazarra, falta de ordem, histeria, mas um som do céu. A chegada do Espírito Santo foi um som do céu. A palavra grega ekos, usada aqui, é a mesma usada em Lucas 21, 25, para descrever o estrondo do mar. O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível, verificável, público, reverberando sua influência na sociedade. Esse impacto, ele ali atraiu grande multidão para ouvir a palavra. O termo casa, aqui no original grego, é oikos, indicando se tratar mesmo do cenáculo. Pode até ser traduzida como tabernáculo, mas quando Lucas quis se referir ao templo, no versículo 46, no original ele usou a palavra hieron, porque bate certa dúvida em relação a onde que ocorreu esse derramamento, porque logo depois, quem estava passando viu eles falando e veio a pregação de Pedro. Aí fica essa formulação pelos estudiosos. Afinal de contas, onde era esse local que ocorreu a descida do Espírito Santo? Nós podemos acreditar que eles estavam no cenáculo quando foram batizados e que o som alto do vento chamou a atenção de todos próximos ao cenáculo. Vamos começar a ter a nossa mente viajando no tempo, 2000 anos atrás, para estar naquele lugar e vivenciar verdadeiramente o que ocorreu. Ali, quando eles foram batizados, provavelmente era o cenáculo, que o som alto, então, do vento chamou a atenção de todos próximos ao cenáculo, que deveria, por sua vez, ser próximo ou no caminho para o templo. E na medida que eles saíram, aí sim, para as ruas, falando em línguas, era pela manhã, causaram espanto, porque aqui eu não posso dizer que as línguas descendo como chamas de fogo ali, como línguas de fogo, chamou a atenção. Poderia até ser uma luminosidade tão forte que viesse, mas era de manhã. Aqui, os estudiosos calculam que foi o som que chamou a atenção da multidão inicialmente, que estavam ali em Jerusalém para comemorarem o quê? O dia de Pentecostes. Jerusalém estava fervilhando. Imagina aquela pequena cidade recebendo milhares, milhões de gente, milhões de habitantes, se dirigindo ao templo. Ela fervilhava. Se vocês pegam as imagens de determinados filmes que retratam como é que era o costume e como ficava a cidade na época das festividades, era um burburinho de gente. Então, um evento desse chamou a atenção de quem passava. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O simbolismo aqui, ele relembra o que? As teofanias do Antigo Testamento. Em 2 Samuel 22:16, para quem gosta de anotar, né? Ezequiel 13:13. O vento, ele é um sinal da presença de Deus como Espírito. E o segundo símbolo foi o fogo. Uma chama se dividiu em várias línguas, de modo que cada uma delas pousou sobre cada uma das pessoas presentes. Outra vez, nós temos que nos ater que a descrição ela é analógica. Como de fogo. E mais uma vez, relembramos as teofanias também do Antigo Testamento, especialmente aquela do Sinai, ali em Êxodo 19:18, quando Salomão também consagrou o templo ao Senhor,
que desceu fogo do céu. No Carmelo, o que aconteceu quando Elias orou? Fogo desceu. Deus é fogo, sua palavra é fogo. E ali a descida era uma forma de fogo. Não que fosse um fogo verdadeiramente físico que queimasse, mas para Deus Ele faz as coisas serem criadas da forma e do modo como Ele quer. E a Escritura ela nos informa que era como fogo. Pastor Hernandes Dias Lopes, sobre este versículo, ele comenta que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. É que a minha filha Alice, ela foi agora lá para trás, mas ela, minha esposa, testemunha, ela não deixaria mentir aqui. Certa vez, quando a minha esposa estava ainda internada no hospital, e que a gente eu levava minhas filhas para os eventos da igreja que nós congregávamos, em frente lá ao bairro. Numa ocasião dessa, eu estava andando com o carro, e tinha uma mulher andando, amada, uma mulher andando toda de branco, com um fone no ouvido, no meio da rua. Aí eu desviei o carro um pouco assim, e estacionei eu botei o carro todo ele em cima da calçada, não botei na rua, e saí já no mato, que tinha um mato alto ali beirando a estrada da posse. E essa mulher, ela saiu, se dirigiu até onde eu estava, botou a mão no meu ombro e falou as seguintes palavras: unção de Deus, labareda do Senhor. O ungido de Deus unção de Deus, labaredas do Senhor. Aí ela pegou e saiu. Quando ela saiu, aí essa minha filha falou assim: pai, vai lá, pai, pergunta a ela o que ela quis dizer com isso. Eu falei: filha, o recado foi dado. Agora, saber o que ela quis dizer com isso é o Espírito Santo que ele tem que nos mostrar e nos revelar. E a gente entende, de repente, um chamado para falar, proclamar as boas novas que a gente sentia já arder nos nossos corações, depois de tudo aquilo que a gente viveu e experimentou da parte de Deus. E a gente deseja compartilhar, quando a gente começou a fazer testemunho pelas igrejas, compartilhar desse Deus tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que apesar de nós, Ele faz coisas tão boas por nós. Amém? E pastor também, Hernandes Dias Lopes, ele continua seu comentário dizendo que Jesus batiza com fogo e o Espírito desceu em línguas como de fogo. O fogo ilumina, purifica, aquece e alastra. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra, de acordo com o pastor Hernandes. Certa feita, alguém perguntou a Dwight Moody: como podemos experimentar um reavivamento na igreja? O grande avivalista respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Quando gravetos secos pegam fogo, até lenha verde começa a arder. John Wesley disse: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Amém, igreja? Então, graças a Deus, aqui na igreja nós temos pregadores responsáveis, como o nosso pastor César, pregadores que verdadeiramente vêm aqui ao púlpito com responsabilidade, trazem palavra pura do Senhor, vinda de Deus. Amém? Mas voltando aqui ao episódio de Pentecostes, em relação ao que parecia línguas de fogo, Matthew Henry diz que o fogo foi dado como sinal de cumprimento da predição de João Batista relativa a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ali em Mateus 3,11. Ou seja, com o Espírito Santo como fogo. O Espírito como fogo, ele derrete o coração, separa e queima a escória, e acende sentimentos santos e devotos na alma. É na alma como o fogo que está sobre o altar, que são oferecidos sacrifícios espirituais. Este é o fogo que Jesus veio lançar na terra, igreja. Aleluia! Dê glória a Deus,
queridos, glorifique a Deus, glorifique ao Espírito Santo por sua obra em nossas vidas, queridos. Ou se não fosse a misericórdia do Pai de lançar o próprio Deus sobre nós, o que seríamos em nossas vidas? Tenhamos misericórdia daqueles que vivem aí fora, sem a presença confortadora, sem a presença capacitante, sem essa santa presença do Espírito Santo. Que nós tenhamos nossos corações ardentes por proclamar as boas novas. Já o termo cada um nos informa que a experiência foi pessoal. E o próximo versículo ele já inicia dando-nos a certeza que nenhum dos discípulos deixou de ser cheio. Todos os 120 discípulos ali presentes, eles foram participantes deste derramamento do Espírito. E da mesma forma, podemos crer que aqui nesta noite, todos podemos ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Você gostaria, observe, que Deus se revelasse a você de uma maneira tão inconfundível? Ele pode fazê-lo, mas tenha cuidado de não exigir que Deus aceite cumprir todas as suas expectativas, pois Ele é soberano. Em 1 Reis 19, 10, 13, nós somos informados de que Elias também precisou de uma mensagem de Deus. Houve um forte vento, um terremoto e finalmente um fogo. Mas a mensagem de Deus, se vocês olharem lá nessa passagem, ela chegou em uma voz mansa e delicada. Deus, ele pode usar métodos dramáticos para trabalhar em sua vida, ou pode falar-lhe com uma voz mansa e suave. Espere pacientemente e ouça. Eu experimentei no momento mais dramático da minha vida ouvir essa voz de Deus, e foi ela que me sustentou quando eu não tinha mais chão para colocar os meus pés, que os médicos disseram, todos aqui têm conhecimento do que eu passei com a minha esposa, que os médicos desenganaram ela, que deram, ela tem 10% de chance de sobreviver, e eu com 2 filhas, e depois disso ela veio a ter 3 choques sépticos, ela veio a ter 2 traqueostomias, ela veio a paralisar o corpo todo, só mexer os olhos, e depois de tudo isso, eu me vi sem recursos humanos, sem nada mais disponível para me auxiliar. Cheguei naquele momento que você tem vontade, literalmente, de desaparecer humanamente. Que você não se sente capaz de suportar e de ver alguma coisa que você possa fazer, porque você já fez tudo. Mas é nesse momento que Deus quer que eu e você esteja, quando estamos no meio das nossas dificuldades, que nós reconhecemos, tenhamos humildade e saber que eu dependo dele. Amém? Quando nós reconhecemos que somos dependentes do Espírito Santo, aí ele fará grandes coisas no meio de nossas vidas. Amém? E uma outra lição que nós podemos ter, um outro aprendizado como igreja neste importante acontecimento, é que devemos buscar ser cheios do Espírito Santo para proclamar as maravilhas do Senhor. Nós verificamos ali na passagem que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, mas aí foi obra do Espírito, conforme o Espírito os capacitava. Aqueles discípulos já eram salvos por 3 vezes, meus amados, por 3 vezes. Jesus havia deixado isso claro em João 13:10, 15:13 e 17:12. De acordo com a teologia de Paulo, se eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo, isso é verdade. A palavra não mente. Aí vamos
começar a cair em terreno arenoso. Aí bem, começa a brotar a força das teses de quem entende que o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é acompanhado de línguas, porque ela vai acontecer a segunda bênção. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, Paulo escreveu, de acordo com a teologia de Paulo, se eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo, pois o apóstolo escreveu, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, como está escrito em Romanos 8:9. Então nós entendemos que eram 120, estavam reunidos, receberam ali as instruções, foram obedientes. Eles eram ou não eram de Cristo? Eram. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. João 3,5. Além de já ter o Espírito Santo, após sua ressurreição, Jesus ainda soprou sobre eles. Lembra da passagem de João 20:22? Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas a despeito de já serem regenerados pelo Espírito, de receberem o sopro do Espírito, eles ainda não estavam cheios do Espírito. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que uma coisa é ter o Espírito Santo, outra é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra é ser cheio dele. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra é tê-lo como presidente. Você que tem o Espírito Santo aqui nesta noite, está cheio do Espírito? Uma pergunta que merece a nossa atenção. Ao encher a pessoa, o Espírito Santo, ele lhe dá poder para testemunhar, só testemunhar? Não. Ele dá poder para servir. Mas não só isso, meus amados. Esse serviço, ele é na medida em que ser cheio do Espírito Santo, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Não apenas esse falar corajosamente, como ocorreu com os discípulos, após que foram lançados por todo ali os locais que o Evangelho alcançou nas províncias romanas. Essa ousadia não é apenas e única, exclusivamente, a consequência de ser cheio. Ser cheio do Espírito Santo é você, na sua casa, na sua família, honrar a sua esposa, amar e honrar o seu marido. É ter, e todos nós aqui somos filhos, é sermos filhos obedientes, que honram os pais. É ter um relacionamento saudável no trabalho, é testemunhar onde quer que nós estejamos. Ser cheio do Espírito Santo não é dar frutos da carne, que está ali descrito em Gálatas 5, se não me engano, 20, onde vem narrando ali os frutos da carne e depois os frutos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ser longânimo, paciente, é ser aquela pessoa que vai sempre refletir a imagem de Cristo nos seus pequenos atos do dia a dia. Porque o Espírito Santo, ele governa todo o ser daquele que está cheio dele. Amém? Amém. E se nós não estamos sendo dessa forma, plenamente, todos nós somos carecedores e devemos clamar por sermos cheios do Espírito Santo, porque todos nós temos áreas de nossas vidas que verdadeiramente nós temos fraquezas. Então reconheça e peça para ser mais cheio da presença do Espírito. E nós não somos exortados a sermos batizados. Observe, as Escrituras, elas não nos exortam a sermos batizados pelo Espírito, pois isso é algo que Deus faz de uma vez por todas quando cremos em seu Filho, como nós conversamos no início. Amém? Nós precisamos sim, como diz Efésios 5,18, buscar constantemente sermos cheios,
a fim de servir a Deus com eficiência. Em Pentecostes, os cristãos ficaram cheios do Espírito. Depois disso, porém, foram novamente cheios do Espírito em várias ocasiões, como em Atos 4:8, 31, 9:17 e 13:9. Mas não receberam outros batismos. Logo que eles ficaram cheios do Espírito, eles começaram o quê? A falar as grandezas de Deus. E sempre que alguém ficou cheio do Espírito Santo, em Atos, ele começou a pregar. Embora aqui eles saíram não a pregar, mas a falar das grandezas de Deus. Quem veio a pregar imediatamente foi Pedro, e ocorreu a conversão de quase 3.000 almas, como informado logo mais à frente, neste mesmo capítulo 2, no versículo 41. A plenitude do Espírito, ela nos dá poder para pregar e glorificar a Deus por seus grandes feitos e com autoridade. Eles também foram, como prova disso, enchidos com os dons do Espírito Santo, que é o propósito específico do evento narrado neste texto. Aquilo que aqui se chama ficar cheio, também é chamado batismo. Em versículo 1:54, 1:16, um derramamento, um recebimento. Em 10:47, o ato básico de receber o Espírito Santo, ele pode ser descrito como ser batizado ou cheio, mas o verbo batizar não se emprega para experiências subsequentes na vida do cristão. Por exemplo, a frase com substantivo, olha bem, batismo no Espírito Santo, que nossos irmãos pentecostais buscam trazer, ela não ocorre no Novo Testamento. Um fato que passou a ser levantado nos últimos 100 anos é essa questão que foi trazida no evento em que nasceu o pentecostalismo na Rua Azusa, o chamado pelos nossos irmãos pentecostais, que é o batismo no Espírito Santo, acompanhado do falar em línguas, que são o quê? Ininteligíveis. Eu não acredito que os dons cessaram. Muitos são evidentes em nosso meio, mas a igreja, durante 2000 anos, ela não verificou este acontecimento da manifestação deste dom, especificamente na história do cristianismo. Dessa forma como a gente vê em vários vídeos da internet, são determinados movimentos estranhos. Alguém aqui falou hoje vai falar de Pentecoste, né? O pastor hoje vai fazer um aviãozinho, né? Não, essas coisas não são acompanhadas do batismo do Espírito Santo relatado na Bíblia. O detalhe importante é que em 1 Coríntios 14:22, e se você observar o capítulo 14 todinho, Paulo ele utiliza palavras no original, e as palavras ali são citadas como idiomas, como aqueles que necessitavam de tradutores. E Paulo afirma ali, em 1 Coríntios 14:22, que as línguas são um sinal para os descrentes, como ocorreu ali, quando ocorreu logo após essa manifestação maravilhosa de falar em línguas estrangeiras, a conversão de 3.000. A dificuldade de algumas pessoas é que no livro de Atos, nós temos o quê? 4 relatos de pessoas que já eram convertidas e que receberam novamente o Espírito Santo depois, que foi neste dia de Pentecostes, a experiência de Cornélio, a experiência dos samaritanos e a experiência dos discípulos de João. Mas por que essa experiência com eles ocorreu após a conversão deles? Eles também manifestarem esse fenômeno de falar em línguas. Por quê? É porque a fase que a igreja vivia naquele momento era uma fase de transição. Era uma igreja essencialmente judaica, que estava tendo gentios como novos integrantes. Então, o que aconteceu com Pedro quando participou do Pentecostes e depois teve aquela visão que desceu os alimentos impuros, Deus mandou ele comer, ele se negou, aí ele foi chamado
até a casa de Cornélio para poder ir lá pregar para ele, e ele presenciou os gentios manifestando o mesmo que os judeus ali, os 120 eram judeus, foram ali alvo da descida do Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo descer também nos gentios. Então, era o propósito a ser cumprido, o propósito já foi cumprido. A transição já foi feita, agora a igreja é composta de gentios. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento em que nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Não é necessário que ele seja testificado ou acompanhado de línguas. Amém? E o fenômeno de falar em línguas é dom espiritual, pois Paulo disse que não é dado a todos. E nós temos que separar o dom de línguas com o Espírito Santo, com esse batismo do Espírito Santo, que nossos irmãos pentecostais alegam, pois eles não ocorrem simultaneamente. Batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. E um não é prova da existência do outro. Amém? E a verdade é que nós temos que saber que Deus, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, manifestar-se da forma que ele querer. E se ele quiser novamente operar o dom de línguas, em qualquer lugar ele vai operar. Não somos nós que temos que limitar a ação do Espírito Santo. Mas é aquela língua falada em idioma que eu, assim, e alguns estudiosos entendem. Babel, ela foi resultado daquele fenômeno de línguas, não foi? Nós temos esse conhecimento, que o derramamento do Espírito Santo produziu esse fenômeno das línguas. E o Pentecostes, ele foi o oposto de Babel. Em Babel as línguas eram ininteligíveis. No Pentecostes não houve necessidade de interpretação. Em Babel houve dispersão. No Pentecostes, ajuntamento. Babel foi resultado de rebeldia contra Deus. Pentecostes, fruto da oração perseverante a Deus. Em Babel, homens enalteciam seu próprio nome. No Pentecostes falavam sobre as grandezas de Deus. John Stott escreve: em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém, o céu humildemente desceu à terra. Glória a Deus. Destaca também a natureza internacional dessa multidão poliglota, reunida ao redor dos 120 discípulos, que foram cheios do Espírito. Eram judeus, homens piedosos, e todos estavam em Jerusalém. Mas eles não tinham nascido naquela cidade. Eles vinham da dispersão de todas as nações debaixo do céu. Assim, nós verificamos que Deus rompeu ali a barreira da língua, e judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua materna. Ali nós temos que tinham diversos representantes da diáspora, é o que? Aquele povo que não habitava mais em Jerusalém por causa da dispersão que ocorreu ali com o Império Babilônico, com a Síria, um no Reino do Norte, outro no Reino do Sul, fizeram a dispersão, a diáspora, mas só que eles já eram obedientes e voltavam ali a Jerusalém a fim de cumprir aquelas 3 datas que a gente conversou. E esses eram conhecedores, aquele que vinha da Frígia. Ele sabia do dialeto que falava lá o povo natural da Frígia. Aí ele falava, além do hebraico, ele falava também o quê? O idioma da Frígia. Então ele ali ouviu o idioma, né, sendo falado pelos galileus na língua materna de onde eles estavam vindo, de todas aquelas nações citadas e narradas no texto. No derramamento do Espírito, ele mostra que os milagres abrem portas para o Evangelho, mas não são o próprio Evangelho. O milagre em si não pode transformar a multidão.
mas atraiu para ouvir a palavra de Deus. Aí sim, quando Pedro a seguir, ele começou a pregar, o coração do povo começou a derreter, e foram quase 3.000 que se converteram. E é muito provável, vocês podem observar ali no texto, no final, que alguns judeus que responderam sim, positivamente, à pregação de Pedro, tenham retornado às suas pátrias, levando as boas novas da salvação. Assim, Deus colaborou para a divulgação do Evangelho. Mas, uma outra questão, e a última do nosso sermão, algo que também merece sua reflexão nesse episódio, é sobre qual a nossa reação diante dos milagres evidentes de Deus, que neste caso foi por meio das línguas. Aqui nós verificamos que 3 foram as reações da multidão com respeito ao milagre. Preconceito, estavam, pois, atônitos, que se admiravam, dizendo, no versículo 7, vede, não são porventura galileus, todos esses que estão ali falando? A primeira reação ao Pentecostes foi de profundo preconceito, a segunda de ceticismo, todos atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O milagre do derramamento do Espírito clareou a mente dos discípulos e turvou a mente dos céticos. E também ocorreu zombaria. Olha no versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Um grupo dentre a multidão rotulou o fenômeno das línguas como resultado de embriaguez. Estes aqui provavelmente se tratavam de quem? De judeus que sempre residiram desde o nascimento em Israel, sem ter conhecimento de outros idiomas que não o hebraico e o aramaico. O aramaico foi ali fruto da invasão assíria, que eles tiveram contato com esse idioma. E nós, como temos reagido, meus queridos, com todas as evidências milagrosas de Deus que temos verificado ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de sua própria vida, todos os dias, temos ficado indiferentes, temos murmurado e até zombado do que Ele tem feito por nós, mesmo que silenciosamente em nosso ser. O povo de Israel, mesmo diante de todos os milagres ali no deserto, ele murmurou. E essa murmuração foi um impedimento deles adentrarem a terra prometida. Essa murmuração trouxe sobre eles aquilo que nós mais temos que ter também. Trouxe sobre eles a murmuração, a ira de Deus. Está ali no texto de Deuteronômio. Conclusão. Hoje Lucas nos explicou como um pequeno grupo de homens e mulheres amedrontados, confusos e basicamente sem instrução formal pôde tão rapidamente tornar-se, como sem dúvida tornou-se, uma força a ser considerada com justiça por todo o mundo conhecido. E quando olhamos mais de perto a forma como alguns judeus contavam a história da entrega da lei no Monte Sinai, também podemos encontrar alguns paralelos com a narrativa do início do livro de Atos. Prestem atenção. Quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai, Moisés subiu a montanha e então desceu com a lei. Aqui, Jesus foi ao céu na ascensão e Lucas quer que entendamos que está voltando para baixo por meio do Espírito Santo, não com as leis escritas em tábuas de pedra, mas com a energia dinâmica da lei, do poder do Evangelho, com o propósito de escrevê-las nos nossos corações. Deixe o Espírito Santo lhe encher, meus queridos, por completo. Não reserve apenas algumas partes de sua vida para Deus. Ele não converte o homem parcialmente. Não existe vida cristã apenas domingos. Um cristão junto aos irmãos e um mundano junto aos amigos, no trabalho, na faculdade, na escola, e pior, um mundano junto aos seus pais, junto aos seus filhos,
junto à sua esposa e ao seu marido. Hoje é o dia que o Senhor reservou para ser um Pentecoste em sua vida. Permita ser cheio dele. Permita-lhe governar seu coração, sua imaginação, sua vida. Deixe-o lhe encher com o seu poder da pregação, transformando sua vida de um crente indiferente e inerte em uma pessoa que tem um coração incendiado pelo amor do Deus poderoso. Amém? O derramamento do Espírito Santo foi resultado direto da ascensão de Jesus, nós não temos dúvida, porque Ele é o Senhor de tudo. Sua energia, o poder de fazer, de ser qualquer coisa totalmente nova, está disponível através do Espírito a todos aqueles que clamam o seu nome, a todos que o seguem, a todos que creem nele. Deixe operar coisas novas em você. Se nesta noite você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e único Salvador de sua vida, o declare agora. Arrependa-se dos seus pecados. O Espírito Santo agora mesmo, nesse mesmo instante, lhe batizará e o fará uma nova criatura. Não saia desta noite sem a presença permanente de Deus no seu ser, habitando em você por meio do Espírito Santo. Nunca mais você estará sozinho. Creia e tome posse das palavras de Jesus, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Fiquemos de pé, igreja, para orarmos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, muito obrigado, Senhor Deus, pois a Tua palavra, Pai, aquilo que Teu Espírito Santo preparou, foi entregue aqui. Que os nossos corações, ó Deus, estejam ruminando, ó Pai, tudo aquilo que foi dito, para que possamos, ó Deus, crescer, ser cheios do Teu Espírito, ó Pai. Que não haja, Senhor Deus, parte alguma de nosso ser aqui, que venha, Senhor Deus, ao Senhor não dizer, ó Pai, é meu. Pois, como disse, ó Deus, ao teólogo Abraham Kuyper, não tem 1 centímetro sequer neste universo que Jesus não pode dizer que é meu. Então, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos reconhecer que somos todos seus, ó Pai. Venha, Senhor Deus, a fazer controle com o Teu Espírito Santo de nosso ser, ó Pai, de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossas palavras, ó Pai, de nossos atos, ó Deus. Que todos ao nosso redor, ó Pai, venham a ser encharcados também, ó Pai, com a Tua presença em nós, ó Deus. Ó Pai querido, que venhamos, ó Pai, a ser como flechas lançadas, onde quer que estejamos, ó Pai, para anunciar as boas novas do Teu Evangelho. E que hoje, aqui nesta noite, ó Deus, não saia nenhuma vida sem a convicção plena de que o Senhor, ó Pai, é o seu único e suficiente Salvador, de que não há outro caminho para chegar aos céus que não seja por meio da fé em Cristo Jesus, por meio, ó Pai, da sua morte vicária, onde Ele derramou seu sangue, suficiente para limpar todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e que no grande dia poderemos ouvir da voz do Mestre: servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Aleluia, glória a Deus e amém.